Quem é Melquisedeque e por que ele é importante para nós? Ao longo das páginas da Escritura, certas figuras destacam-se como misteriosas e cativantes, despertando nossa curiosidade e vontade de desvendar sua importância. Dentre essas figuras interessantes está Melquisedeque. Ele é mencionado apenas em algumas linhas do livro de Gênesis, mas sua breve aparição é muito significativa. Ela nos dá uma pequena pista sobre um personagem que é importante não apenas aqui e agora. No encontro com Melquisedeque em Gênesis 14, versículos 18 a 20, então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14 nos proporciona o contexto para o encontro misterioso entre Abraão e Melquisedeque, um momento que possui implicações significativas para entendermos o papel do sacerdócio na história bíblica. Neste capítulo, testemunhamos a corajosa perseguição de Abraão para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado após um conflito regional. Ao retornar vitorioso da batalha, Abraão encontra duas figuras significativas: o rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. É a aparição de Melquisedeque que captura nossa atenção, pois ele surge de repente na cena, sem qualquer introdução prévia ou explicação de sua origem. As ações de Melquisedeque nesse encontro são notáveis. Ele se aproxima de Abraão com pão e vinho, simbolizando hospitalidade e bênção. Além disso, Melquisedeque abençoa Abraão, reconhecendo o papel de Deus em conceder-lhe vitória na batalha. Abraão, por sua vez, responde oferecendo-lhe o dízimo, 1/10 de seus despojos, reconhecendo sua autoridade e significado espiritual. A importância do encontro de Melquisedeque com Abraão não reside apenas no contexto imediato de sua interação, mas também nas implicações teológicas mais amplas que ela carrega. O duplo papel de Melquisedeque como rei e sacerdote pronuncia o sacerdócio maior que viria a ser cumprido na pessoa de Jesus Cristo, como mais tarde expõe o escritor de Hebreus. Melquisedeque serve como um tipo ou sombra de Cristo, cujo sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Por meio deste encontro em Gênesis 14, somos convidados a refletir sobre o significado mais profundo do sacerdócio de Melquisedeque e suas implicações para o plano de redenção de Deus. Ao explorarmos mais a fundo este encontro, descobriremos camadas de simbolismo e significado que apontam para o cumprimento final da promessa de Deus em Cristo. Junte-se a mim enquanto nos aprofundamos no encontro com Melquisedeque em Gênesis, buscando entender seu significado para nossa fé e nossa compreensão do sacerdócio na Escritura. Como sacerdote do Deus Altíssimo, eu, Melquisedeque, era como uma ponte entre Deus e o povo. Eu abençoava as pessoas e intercedia por elas junto a Deus. Quando encontrei Abraão, o abençoei e agradeci a Deus por ajudá-lo a vencer uma batalha. O número 3. O significado do pão e do vinho em Gênesis 14. Eu dei pão e vinho a Abraão como um gesto de amizade e para compartilhar as bênçãos de Deus. Mais tarde, na igreja cristã, o pão e o vinho são usados para lembrar o sacrifício de Jesus, mostrando que meus atos apontavam para o que Jesus faria por todas as pessoas. O número 4. O que significa o meu nome? Melquisedeque significa Rei da Justiça e Rei da Paz. Esses nomes refletem minha função como um líder bom e pacífico, mostrando que Deus deseja que o mundo seja justo e pacífico. O número 5. Como demonstrei o que Cristo seria? Minha vida foi uma prévia de Jesus Cristo, que é o supremo sacerdote. O livro de Hebreus na Bíblia compara a mim e a Jesus, mostrando como somos semelhantes e como Jesus é ainda maior. Jesus, assim como eu, é um sacerdote para sempre e traz a vida eterna a todos que o seguem. Ao entender Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, vemos a importância dele na Bíblia e como ele antecipa o que Jesus faria mais tarde. Minha vida e ações
ajudam a lembrar o amor e o cuidado eternos de Deus ao longo da história. Capítulo 2. As enigmáticas referências nos Salmos. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os Salmos, um grupo de antigos poemas da cultura hebraica, incluem menções misteriosas a mim que adicionam aos segredos sobre este personagem. Essas menções, encontradas em diversos salmos, fornecem pistas intrigantes sobre Melquisedeque. Salmos 110, versículos 1 a 4. Este salmo messiânico contém uma referência profética a mim no versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o salmista fala de uma figura sacerdotal futura, que será nomeada por Deus e que servirá perpetuamente na ordem de Melquisedeque. O Salmos 76, versículo 2, menciona a cidade de Salém, associada a mim em Gênesis 14, versículo 18, como o lugar onde a tenda de Deus está. Sua tenda está em Salém, sua morada em Sião. Essa alusão a Salém como lar de Deus enfatiza a importância da cidade como um local sagrado e serve como lembrete de minha dupla função nesta cidade como rei e sacerdote. O Salmo 72, versículo 17, contém uma referência às bênçãos que fluirão do governo justo do rei. Seu nome subsistirá para sempre. Enquanto o sol durar, o seu nome se perpetuará. Todas as nações o chamarão bendito. Este versículo implica uma relação entre as promessas feitas a Abraão em Gênesis 12, versículo 3, e a bênção universal, que virá através do governante justo. Os Salmos 89, versículos 3 e 4, fala da aliança de Deus com Davi e seus descendentes, prometendo-lhes uma dinastia duradoura. Fiz aliança com o meu escolhido. Jurei a Davi, meu servo, estabelecerei tua descendência para sempre e firmarei teu trono por todas as gerações. Esta promessa de aliança relembra o sacerdócio eterno de Melquisedeque e sugere uma conexão entre a realeza davídica e o sacerdócio de Melquisedeque. Essas referências enigmáticas nos Salmos contribuem para o mistério contínuo em torno de Melquisedeque e destacam sua importância duradoura dentro da teologia israelita e das expectativas messiânicas. Por meio dessas referências, os Salmos convidam os leitores a ponderar as implicações teológicas mais profundas do sacerdócio de Melquisedeque e sua realização na pessoa de Jesus Cristo. Jurado pelo Senhor, eu, Melquisedeque, tenho um papel único e um sacerdócio eterno. O versículo 1 estabelece o clima. Diz o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Aqui observamos uma conversa entre o Senhor, Yahweh, e o Senhor do salmista, muitas vezes interpretado como uma referência ao Messias. Esta declaração destaca a posição exaltada do Messias e sua eventual vitória sobre seus inimigos. No versículo 2, o Senhor estende o cetro de poder ao Messias, capacitando-o a governar as nações. O Senhor estenderá o cetro forte de Sião, dizendo: governa no meio dos teus inimigos. Essa imagem retrata o Messias como um rei conquistador que estabelecerá seu reino a partir de Sião, a cidade santa de Jerusalém. O versículo 3 introduz Melquisedeque na narrativa. No dia do teu poder, teu povo se apresentará voluntário, em santo esplendor. Como o orvalho do ventre da alvorada serão os teus jovens. Este versículo alude à participação dos seguidores do Messias em sua campanha vitoriosa. A imagem das tropas de Melquisedeque e jovens evoca o sacerdócio e a guerra espiritual, sugerindo uma conexão entre Melquisedeque e a vitória divina do Messias. Finalmente, no versículo 4, o salmista declara o juramento do Senhor ao Messias. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este juramento confirma o sacerdócio eterno do Messias na ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que supera o sacerdócio levítico, estabelecido sob a lei mosaica. A menção de Melquisedeque aqui sublinha sua importância como um tipo ou prefiguração do Messias, cujo sacerdócio é caracterizado por justiça, paz e eternidade.
O Salmo 110, versículos 1 a 4, apresenta assim uma declaração profunda sobre a posição exaltada do Messias, seu reinado vitorioso e seu sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Por meio destes versículos, somos convidados a contemplar o plano divino de redenção e o cumprimento da promessa de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o supremo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. As interpretações messiânicas de Melquisedeque como um tipo de Cristo servem como uma figura profética que prefigura as características e o ministério do Messias. Um aspecto-chave para entender Melquisedeque é ver como ele era tanto rei quanto sacerdote, assim como Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como o Rei dos Reis e o sumo sacerdote para todas as pessoas. Melquisedeque, sendo ambos, sacerdote e rei, é uma prévia do que Jesus seria mais tarde. O papel de Jesus combina essas duas posições e vai além dos limites deste mundo, estabelecendo um reinado de justiça e paz que inclui todos. As explicações messiânicas sobre Melquisedeque mostram como ele é importante como uma prévia de Cristo, destacando como ambos desempenham papéis especiais semelhantes através de serem sacerdotes, rei, justos e trazendo bênçãos a todos. Melquisedeque nos dá uma visão das ações salvadoras de Jesus Cristo. Jesus completa e ultrapassa as antigas promessas e mensagens do Antigo Testamento. Através de sua morte sacrificial e ressurreição, Cristo abre o caminho para todas as pessoas se aproximarem de Deus com confiança, sabendo que tem um sumo sacerdote que entende suas fraquezas e intercede em seu favor. O sacerdócio eterno de Melquisedeque tem implicações profundas para a teologia cristã, destacando a preeminência do sacerdócio de Cristo, a continuidade da redenção, a segurança da salvação e o acesso universal a Deus que os crentes desfrutam. Ao entender a importância do sacerdócio de Melquisedeque, os crentes são levados a uma apreciação mais profunda da obra redentora de Cristo e são encorajados a viver à luz da esperança eterna e da segurança que ela proporciona. Reis vieram e abençoaram-me, e Abraão deu-me o dízimo de tudo. Primeiramente, meu nome, Melquisedeque, significa Rei da Justiça, e ser também o Rei de Salém significa ser o Rei da Paz. Sem pai nem mãe, sem genealogia, sem começo de dias nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, permaneço sacerdote para sempre. A carta aos Hebreus fala detalhadamente sobre mim, mais do que em qualquer outro lugar no Novo Testamento. O autor de Hebreus, a minha história, para mostrar que o papel de Cristo como sacerdote é superior ao dos outros. Isso ajuda os leitores a verem mais claramente como Cristo atua como o sumo sacerdote supremo. Número 1. A superioridade de Cristo sobre o sacerdócio levítico. O escritor de Hebreus compara o papel de Jesus Cristo como sacerdote ao dos sacerdotes da família de Levi, que serviram sob as leis dadas por Moisés. Ele explica que o papel de Jesus é melhor porque vem de uma promessa feita por Deus mesmo, não apenas de uma linhagem familiar. Esta posição superior é demonstrada quando eu, um outro sacerdote do passado, abençoei Abraão, que é o ancestral dos sacerdotes levitas. Eu também recebi dádivas de Abraão, mostrando que era ainda maior que Abraão. Portanto, isso faz com que o papel de Jesus Cristo como sacerdote seja ainda maior que o dos sacerdotes de Levi. Número 2. O sacerdócio eterno de Cristo. Hebreus enfatiza a natureza eterna do sacerdócio de Cristo na ordem de Melquisedeque. Diferente dos sacerdotes levitas, que eram limitados pela morte e sucessão, Cristo mantém seu sacerdócio permanentemente e é capaz de salvar completamente aqueles que vêm a Deus por meio dele. Este sacerdócio eterno garante que os crentes tenham um advogado permanente e imutável diante de Deus, que continuamente intercede por eles e lhes concede acesso à presença de Deus. Número 3. O papel mediador de Cristo. O autor de Hebreus apresenta Cristo como o mediador de uma nova e melhor aliança, estabelecida sobre promessas superiores. Ao traçar paralelos entre mim e Cristo, ele destaca o papel de Cristo como mediador de uma aliança que supera a antiga aliança estabelecida por Moisés. Esta nova aliança
inaugurada pelo sacrifício de Cristo na cruz, proporciona aos crentes o perdão dos pecados, comunhão íntima com Deus e a promessa de uma herança eterna. Número 4. O sacrifício expiatório de Cristo. Hebreus retrata Cristo como o sumo sacerdote definitivo, que ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito e imaculado pelos pecados da humanidade. Ao se oferecer de uma vez por todas, Cristo cumpriu a significância tipológica do meu sacerdócio, proporcionando redenção eterna e reconciliação para todos que creem. Ao entender a importância do meu sacerdócio em Hebreus, os crentes ganham uma apreciação mais profunda pela obra redentora de Cristo e são encorajados a se aproximar de Deus com confiança, sabendo que tem um sumo sacerdote que compreende suas fraquezas e intercede em seu favor. Hebreus 5-7 é a seção principal sobre mim, Melquisedeque, na carta aos Hebreus. Aqui, o escritor oferece uma explicação detalhada de por que o meu papel como sacerdote é importante e como ele se relaciona com o papel de Cristo como sacerdote. Esta seção é o coração da carta, compartilhando reflexões profundas sobre como o sacerdócio de Cristo é maior e eterno, assim como o meu. Nas minhas fraquezas humanas, era necessário oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto por mim mesmo quanto pelo povo. Além disso, ninguém pode atribuir a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Somente aquele que é chamado por Deus, assim como foi Arão. Da mesma forma, Cristo não glorificou a si mesmo para ser feito sumo sacerdote, mas foi exaltado e nomeado por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, declarei tua autoridade e domínio sobre as nações. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida terrena, Jesus ofereceu súplicas e orações urgentes, com forte clamor e lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e foi ouvido devido à sua submissão reverente. Apesar de ser filho, aprendi obediência através do que sofri, e tendo sido aperfeiçoado, tornei-me a fonte de salvação eterna e uma herança eterna para todos aqueles que me obedecem, sendo designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A superioridade de Melquisedeque sobre Abraão é claramente discutida em Hebreus 7, versículos 1-10. O texto mostra como Melquisedeque é maior que Abraão e os sacerdotes levitas. Melquisedeque, sendo ao mesmo tempo rei e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e recebeu dízimos dele. Ao fazer isso, o escritor demonstra que o papel de Melquisedeque como sacerdote é mais importante que o sacerdócio levítico. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou Abraão quando ele retornava da derrota dos reis e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele é, antes de tudo, pela tradução de seu nome, Rei da Justiça, e depois também Rei de Salém, que significa Rei da Paz, sem registro de pai ou mãe, sem linha ancestral, sem início de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Pausa e considera quão grande foi este homem, a quem Abraão, o patriarca, deu o dízimo dos despojos. É verdade que os descendentes de Levi, encarregados do ofício sacerdotal, são ordenados pela lei a recolher o dízimo do povo, ou seja, de seus parentes, embora estes sejam descendentes de Abraão. Mas esta pessoa, Melquisedeque, que não é da linhagem levítica, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que possuía as promessas de Deus. Contudo, é indiscutível que a pessoa menor é sempre abençoada pela maior. Além disso, aqui, no sacerdócio levítico, os dízimos são recebidos por homens sujeitos à morte, mas no caso de Melquisedeque, são recebidos por um de quem se testifica que vive perpetuamente. Pode-se até dizer que Levi, o pai da tribo sacerdotal através de Abraão, pagou dízimos a Melquisedeque. O sacerdócio eterno de Cristo, discutido na segunda metade de Hebreus 7, é infindável e está na ordem de Melquisedeque. O autor explica que, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, não haveria necessidade de outro sacerdote como Melquisedeque. Mas Cristo é um sacerdote para sempre, trazendo melhor esperança e uma nova promessa
que oferece salvação eterna a quem crê. Ao contrário dos sacerdotes levitas, que morrem e precisam ser substituídos, o sacerdócio de Cristo é para sempre, e ele pode salvar completamente aqueles que buscam a Deus através dele. Se a perfeição fosse alcançável pelo sacerdócio levítico, para o qual foi dada a lei, qual seria a necessidade de surgir outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Com a mudança do sacerdócio, é necessário também uma mudança na lei sobre o sacerdócio, pois aquele sobre quem essas coisas são ditas pertence a uma outra tribo, da qual ninguém serviu no altar, pois é evidente que nosso Senhor descende de Judá, e Moisés nada disse sobre sacerdotes em relação a essa tribo. Fica ainda mais evidente quando surge outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, que se tornou sacerdote, não com base em um requisito físico e legal da lei relativo à sua ascendência, como um descendente de Levi, mas sim pelo poder de uma vida indestrutível e eterna, pois Deus testemunhou sobre ele: Tu, Cristo, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por um lado, um mandamento anterior é cancelado por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois era incapaz de justificar o pecador diante de Deus, já que a lei nunca aperfeiçoou nada. Por outro lado, é introduzida uma esperança melhor, através da qual agora podemos nos aproximar continuamente de Deus. E de fato, não foi sem um juramento que Cristo foi feito sacerdote. Aqueles levitas que anteriormente se tornaram sacerdotes receberam seu cargo sem que fosse confirmado por um juramento, mas este foi designado com um juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Assim, por causa da maior força e eficácia desse juramento, Jesus tornou-se a garantia certa de uma aliança melhor, mais excelente e mais vantajosa, uma aliança que nunca será substituída ou anulada. A linha sucessória anterior de sacerdotes existia em maior número porque eram impedidos pela morte de continuar perpetuamente no cargo. Mas, por outro lado, Jesus mantém seu sacerdócio permanentemente sem mudança, porque vive para sempre. Portanto, ele é capaz de salvar completamente, para sempre e perfeitamente, aqueles que vêm a Deus por meio dele, pois ele sempre vive para interceder e intervir em favor deles junto a Deus. Era adequado para nós ter um sumo sacerdote perfeitamente adaptado às nossas necessidades, santo, irrepreensível, imaculado pelo pecado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade diária, como aqueles sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele cumpriu todos os requisitos e fez isso uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo como um sacrifício voluntário, pois a lei nomeia como sumos sacerdotes homens fracos, frágeis, pecadores e mortais, mas a palavra do juramento de Deus, que veio após a instituição da lei, nomeia permanentemente como sacerdote um filho que foi aperfeiçoado para sempre. Hebreus 5-7 oferece uma explicação completa sobre o sacerdócio de Melquisedeque e como ele se conecta ao sacerdócio de Cristo. Comparando Melquisedeque e Cristo, o escritor mostra que o sacerdócio de Cristo é supremo e eterno, fornecendo aos crentes uma base sólida para sua fé e certeza de sua salvação. Nessas sessões-chave, os leitores são incentivados a pensar profundamente sobre o sacerdócio de Cristo e a se aproximarem de Deus com confiança, sabendo que tem um sumo sacerdote que compreende suas lutas e fala a Deus por eles. A influência de Melquisedeque sobre os pais da igreja primitiva pode ser vista em suas reflexões teológicas. Embora os pais da igreja primitiva não tenham uma interpretação unificada de Melquisedeque, muitos deles exploraram temas melquisedequianos em seus escritos. Aqui estão alguns exemplos. Clemente de Alexandria interpretou Melquisedeque alegoricamente em suas Estromata como um símbolo do Logos, a palavra divina que traz bênçãos e salvação à humanidade. Agostinho de Hipona, teólogo proeminente dos séculos IV e V,
discutiu Melquisedeque em sua Cidade de Deus. Ele interpretou Melquisedeque como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, destacando seu papel como sacerdote-rei que traz paz e bênção. João Crisóstomo, um renomado pregador e teólogo dos séculos IV e V, comentou sobre Melquisedeque em suas homilias. Ele viu Melquisedeque como um tipo de Cristo, enfatizando sua justiça e sua oferta de pão e vinho como uma prefiguração da Eucaristia. Esses pais da Igreja geralmente viam Melquisedeque como uma figura que prefigurava o sacerdócio e a realeza de Cristo. Seus escritos demonstram a importância dos temas melquisedequianos na teologia cristã primitiva e seus esforços para entender o significado do sacerdócio de Cristo à luz da tipologia do Antigo Testamento. Hoje, em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, é afirmado que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar em justiça, para que o servo de Deus seja plenamente capacitado para toda boa obra. Estudar os temas de Melquisedeque é muito importante e significativo para os crentes atualmente. Vamos examinar algumas maneiras pelas quais aprender sobre Melquisedeque pode aprofundar a fé e as maneiras de viver dos crentes hoje. Um entendimento sobre o sacerdócio de Cristo. Estudar Melquisedeque proporciona aos crentes uma compreensão mais profunda do sacerdócio de Cristo e de sua importância para suas vidas. Reconhecer Cristo como o sumo sacerdote supremo na ordem de Melquisedeque destaca sua intercessão eterna em favor dos crentes e seu acesso à presença de Deus por meio dele, vivendo na esperança do reino. Melquisedeque, como sacerdote, deu a Abraão uma bênção que antecipa o tempo em que o reino de Deus será plenamente realizado. Esse reino será marcado por justiça, paz e adoração a Deus. Os que creem são instados a viver com a expectativa dessa verdade vindoura, envolvendo-se no trabalho de Deus para salvar e curar, e mostrando aos outros o que o reino de Deus representa no mundo, abraçando o chamado à santidade e à justiça. Responder ao chamado para ser santo e justo é uma parte essencial de ser cristão, baseado em quem Deus é e mostrado através do que Jesus ensinou. O exemplo de Melquisedeque oferece aos crentes ajuda e direção para seguir esse chamado à santidade e à justiça. Aqui está como os crentes podem responder a esse chamado com ideias de Melquisedeque, modelo de retidão. Melquisedeque é descrito como o rei da retidão em Hebreus 7, versículo 2, destacando sua integridade moral e caráter íntegro. Os crentes podem olhar para Melquisedeque como um modelo de retidão, esforçando-se para viver vidas caracterizadas por integridade, honestidade e retidão moral. Busca pela paz. Como o rei de Salém, que significa paz, Melquisedeque incorpora a busca pela paz e reconciliação. Os crentes são chamados a seguir seu exemplo, buscando a paz em seus relacionamentos, comunidades e no mundo em geral. Isso envolve promover a reconciliação, fomentar o entendimento e trabalhar pela justiça e harmonia. Prática da generosidade. O encontro de Melquisedeque com Abraão envolveu a oferta de pão e vinho, que simbolizam hospitalidade e generosidade. Os crentes podem emular esse espírito de generosidade, compartilhando seus recursos com outros, mostrando hospitalidade a estranhos e cuidando dos necessitados. Compromisso com a adoração. O papel sacerdotal de Melquisedeque envolvia oferecer sacrifícios e bênçãos a Deus Altíssimo. Os crentes são chamados a adorar a Deus com reverência e temor, oferecendo suas vidas como sacrifícios vivos e serviço a Ele. A participação regular na adoração coletiva, oração e disciplinas espirituais ajuda os crentes a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus e alinhar suas vidas com seus propósitos. Busca por justiça. O papel de Melquisedeque como sacerdote e rei sublinha a conexão inseparável entre retidão e justiça. Os crentes são chamados a advogar pela justiça, defender os oprimidos e trabalhar pela instauração do reino de justiça de Deus na terra. Isso envolve falar contra a injustiça, defender os marginalizados e promover a igualdade e dignidade para todas as pessoas.
Abraçar o chamado à santidade e à justiça, à luz dos temas de Melquisedeque, envolve encarnar qualidades de integridade, paz, generosidade, adoração e justiça. Ao seguir os exemplos de Melquisedeque e buscar viver vidas que reflitam o caráter de Deus, os crentes testemunham o poder transformador da graça de Deus e contribuem para o florescimento do reino de Deus na terra, vivendo como embaixadores de Cristo. Ser embaixadores de Cristo, como Melquisedeque, significa viver os valores e princípios demonstrados por Melquisedeque e completados por Jesus Cristo. Aqui está como os crentes podem fazer isso: abraçar o ministério sacerdotal de Cristo. Como representantes de Cristo, assim como Melquisedeque, devemos adotar o papel de Cristo de reunir as pessoas e orar por elas. Isso significa mostrar o amor, a bondade e o perdão de Cristo a todos, convidando-os a se juntarem em paz com Deus. Modelar integridade e retidão. Assim como Melquisedeque, os crentes precisam liderar vidas cheias de honestidade e bondade. Isso inclui ser sempre verdadeiro, genuíno e moralmente íntegro, mostrando o caráter de Cristo a todos ao redor. Buscar paz e reconciliação. Melquisedeque era conhecido como o Rei da Paz, e de maneira semelhante, os crentes devem trabalhar pela paz e consertar relacionamentos em suas comunidades. Isso significa sempre procurar maneiras de curar desentendimentos, resolver problemas e ajudar pessoas diferentes a se entenderem. Praticar generosidade e hospitalidade. Assim como Melquisedeque, que compartilhou pão e vinho com Abraão, os crentes devem ser generosos e acolhedores com os outros. Isso envolve dar o que podemos para aqueles que precisam de ajuda, acolhendo pessoas que não conhecemos e sendo gentis com todos que encontramos. Engajar-se em adoração e oração. Como embaixadores de Cristo, os crentes devem adorar e orar, tanto sozinhos quanto em conjunto com outros. Isso envolve agradecer a Deus, pedir sua orientação e respeitar as cerimônias sagradas com profunda devoção. Advogar por justiça e retidão. Melquisedeque era tanto sacerdote quanto rei, e da mesma forma, os crentes devem defender a justiça e o bem na sociedade. Isso inclui falar contra injustiças, apoiar aqueles que são tratados injustamente e lutar para trazer o reino justo e equitativo de Deus à terra. Proclamar o Evangelho de Cristo. Como representantes de Cristo, os crentes devem compartilhar as boas novas da salvação por meio de Jesus Cristo com o mundo. Isso significa contar aos outros sobre o amor, a bondade e a salvação de Deus, e convidá-los a se juntarem em um relacionamento com Cristo. Viver como embaixadores de Cristo, à maneira de Melquisedeque, envolve mostrar os valores do sacerdócio de Cristo, vivendo honesta e retamente, buscando a paz, sendo generoso e acolhedor, adorando e orando, lutando pela justiça e compartilhando o Evangelho de Cristo com todos. Ao fazer essas coisas, os crentes demonstram o poder transformador da obra salvadora de Cristo e ajudam a crescer o reino de Deus na terra.